O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Mariana Bastian no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. A tese tratou sobre a representação de Dilma Rousseff como candidata à presidência da República. Então, Mariana, fala pra gente qual o título recebeu sua tese de doutorado. Bom, a versão final da minha tese recebeu o título Dilma Rousseff como candidata à presidência. Estratégias midiáticas de Zero Hora, no Rio Grande do Sul, e Folha de São Paulo, São Paulo. Então, por que eu escolhi esses dois jornais, né? Na realidade, a Zero Hora, porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a Zero Hora é um jornal significativo, né, para o nosso público. É um jornal que pertence ao Grupo RBS, da Rede Globo. Então, ele tem toda uma questão peculiar, assim, de convívio com o poder, a gente poderia dizer assim, né? E a Folha de São Paulo, por ser um jornal do centro do país, um jornal que trata muito de embates, né? Um jornal que tem um histórico de questões polêmicas, principalmente com o PT, né? Com o Partido dos Trabalhadores. Então, esses foram os materiais, o corpus, no caso, os jornais que eu escolhi para compreender o meu corpus, né? Como é que foi essa busca, essa coleta de materiais? Porque você ficou durante 3 anos fazendo a leitura deles, é isso? Isso mesmo. Em 2008, né, como a gente estava falando, quando eu comecei a perceber essas questões da política e achar que isso me daria um trabalho interessante, naquela época o Lula fez uma declaração dizendo que a Dilma seria a candidata dele à presidência, né, fez essa declaração de forma totalmente autônoma, sem consultar as bases do governo, né, as bases do PT, tomou aquela decisão por ele próprio. E aquilo foi bastante mediatizado, aquilo apareceu, ele estava fora do país e repercutiu bastante aqui dentro naquele momento. Então, a partir daquele momento, eu comecei a coletar, então, Zero Hora e Folha de São Paulo e ver que lugar ocupavam essas declarações que faziam referência a Dilma Rousseff na topografia desses jornais. Então, foi um trabalho bem extenso, assim, tu coletar jornais durante 3 anos, né, são pilhas de jornais, e eu fiz uma leitura desses jornais, elaborei tabelas, onde eu separava, então, dia a dia, mês a mês, ano a ano, cada reportagem, como elas apareciam. Na capa, tinha foto, não tinha foto, a foto da Dilma Rousseff era sozinha, era com o Lula, era com outros políticos, texto, legenda, títulos, manchetes, linhas de apoio, e eu recortava também destaques dos textos das reportagens. Então, tudo isso para ver como o jornal estava construindo essa imagem da Dilma Rousseff. Bom, Mariana, a partir dessas leituras, de todo esse trabalho realizado, surgiu a ideia de trabalhar o conceito de operações de sentido. Explica melhor para a gente. Então, depois de fazer todas essas leituras, né, depois de participar da banca de qualificação do doutorado, né, já estava assim pela metade do caminho, surgiu então a ideia, né, como eu tinha vários momentos assim que chamavam a atenção. Tinha a questão da doença, tinham coisas que aconteciam antes do lançamento oficial da campanha, tinha questões da estética que envolviam a Dilma Rousseff, tinha a questão da metamorfose que ela passou, né, não só do corpo, mas também uma metamorfose política. Tinha a questão da colagem da imagem da Dilma ao presidente Lula, a questão do humor, que sofreu censura durante essa eleição, né? Então, eu vi que eram movimentos peculiares, né? E acabei, então, nomeando esses movimentos de operações de sentido. Por que operações de sentido? Porque são operações, são construções de discursos, né? Que vão formando a realidade, ou seja, vão dando sentido, então, para essa candidata, para esse sujeito presidenciável que a gente acabava recebendo através das páginas desses jornais. Em relação à estética, o que foi possível perceber a partir dessa pesquisa? Em relação à estética, o principal item que forma esse operador de sentido, a estética, é a questão das intervenções cirúrgicas, a mudança no visual, né? Ela abandona o vermelho clássico do PT, né? Ela começa a usar um colarzinho de pérola, um brinquinho de pérola, que ela usa praticamente toda a campanha, ela abandona o óculos e passa a usar a lente de contato. Então, no operador de sentido que fala das questões estéticas, estão bastante ligados essas mudanças com relação ao corpo. E como é que você acha que a mídia viu essa questão? Como é que foi essa mediatização em relação à doença dela? Com relação à doença foi um ponto muito interessante, porque a doença serviu também para humanizar a candidata, né? Os jornais vinham de uma construção de muito embate com relação a Dilma, de que ela era dura, de que ela era fria, de que ela era uma comunista, né? De que ela era agressiva.
né, de que ela não teria tato para lidar, né, com questões políticas, né, e que seria preciso muito jogo de cintura para isso e que ela não teria, né. E quando surgiu a doença, aquela declaração que ela fez então na televisão, começou a acontecer uma mudança no tratamento da imagem da Dilma. A partir dali, eles começaram a humanizar então a candidata. E você fez uma opção, né, Mariana, de não trabalhar a questão de gênero, de não se aprofundar nisso. Explica pra gente por quê. Sim, eu optei, né, na realidade, quando eu comecei o meu projeto, quando eu fiz, o título seria a feminização da política, né. Só que se eu fosse trabalhar com questões de feminino, eu entraria num debate de gênero que talvez não era o que interessasse para questões comunicacionais. Né? Saber se o jornal está sendo feminista ou está sendo machista, ou se a gente vive numa sociedade feminista ou machista, ainda hoje isso eu não teria tempo suficiente, eu não teria base teórica suficiente, talvez fossem questões mais para sociologia ou antropologia, né? Enquanto que na comunicação o que me interessava saber eram os movimentos de construção do texto, de construção do discurso, né, de construção, então, desses aspectos que a gente chamaria de sociossemiológicos. Como é que foi a base, a fundamentação teórica do teu trabalho, Mariana? Bom, a principal base, assim, os textos que eu utilizo bastante são os textos do Eliseu Veron, né, que trabalha com sociossemiologia, que o professor Antônio Fausto Neto também trabalha bastante, o professor Braga, que são professores aqui do PPG, né, José Luiz Braga. A principal questão é que a gente vive numa sociedade que a gente chama de bios midiático, né? Muniz Sodré chama de bios midiático, Pedro Gilberto Gomes vai chamar de ambiência midiática. Então, esse é o principal conceito, perceber como essa realidade se forma nessa sociedade em vias de mediatização, que é a forma como então a gente está trabalhando aqui no programa de pós-graduação. Tá certo. Bom, o Ideias em Tese vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Mariana Bastian. Nós voltamos em um instante.